Olá, seja bem-vindo à Estereoscopia BR. Vou aproveitar que ontem botei no Instagram, nos stories, falando sobre estenose, sobre como que a gente cuida da paciente no ambiente ambulatorial. Por quê? Porque a estereoscopia ambulatorial é muito bem realizada, sem anestesia, sem aí vai ter pessoal falar, mas dói, que não é em você. Calma. Existe uma porcentagem, sim, que dói. Existe uma porcentagem que dói, sim, bastante, cerca de 5 a 10%. Na literatura colocado, o professor Betoc fez esse trabalho, em que a gente realmente não vai conseguir. Por quê? Porque tem estenose, porque tem aderência, ou porque a paciente realmente ela não tolera esse tipo de procedimento e a gente tem que respeitar e poder oferecer outras formas. Porém, a grande maioria das pacientes tolera e existe uma porcentagem bem significativa que às vezes é até um passeio no parque para a paciente fazer o exame. Essas pacientes especificamente, eu já viro e falo para ela, falo assim, por favor, não fale para todas as outras que o procedimento é tranquilo, que é de boas, porque a grande maioria não é. A grande maioria o exame incomoda, a grande maioria o exame é um pouco doloroso, assim como é doloroso fazer botox, assim como é doloroso fazer tatuagem, depilação e fazer aquelas raspagens no dente. A gente vai ter que considerar a questão de redução de risco, porque a anestesia, apesar de ser baixo risco, existe um risco. A questão de tempo. O procedimento ambulatorial às vezes pode durar 3, 4 minutos, enquanto que com a anestesia tem internação, tem outras questões, tem manipulação de pegar acesso. Então a gente tem que considerar tudo isso, a questão de custo também. Então essas coisas a gente tem que botar na ponta do papel, porque às vezes a paciente vem aqui, por exemplo, comigo fazer um exame, em questão de meia hora ela chega na clínica, conversa comigo, faz o exame, vai embora, vai para casa tocar a vida dela. Então é fundamental a gente entender o caso da paciente, respeitar a paciente e dependendo do exame, às vezes a gente também fala, calma lá, que isso aqui não dá para fazer, não dá para fazer aqui. E onde eu quero chegar? Logo após que eu fiz os stories, fiquei falando com o residente e tal, colocando, me apareceu 2 casos fenomenais que eu vou aqui hoje descrever, que um deles foi que o professor Sérgio Raimovic, para quem não conhece, ele é um dos responsáveis do Congresso Global, uma pessoa fantástica, e quem não segue o canal dele no YouTube está perdendo tempo, tem muito vídeo legal, e ele tem uma experiência fantástica em miomectomia ambulatorial com uso de laser. E logo após apareceu uma paciente em que a gente foi fazer um exame nela, a paciente estava com queixa de sangramento pós-menopausa, em que ela tinha um mioma G2 de cerca de uns 8 a 10 milímetros na parede anterior, e fizemos o exame, ela estava batendo papo, dando risadinha lá, e aí eu falei, poxa, a senhora aguenta tirar? Ela, acho que aguento. E a gente foi e conseguiu tirar. Então eu vou querer mostrar esses 2 procedimentos, explicar o que foi feito, inclusive a questão de como o mioma é uma patologia, né, é um tumor, a grandíssima maioria benigna, existe uma discussão hoje sobre a questão da gente às vezes poder deixar o mioma dentro da cavidade solto que a paciente acaba expelindo. Ou no caso do professor Sérgio, que mostrou aqui o vídeo que ele me ofereceu, eu perguntei para ele, pessoa extremamente educada, ao zero de jogo, falou, pode botar o vídeo aí, então entra lá no perfil dele, vai lá ver os vídeos, curte o vídeo dele, que o cara é uma pessoa fenomenal. Então, vamos começar aqui com o vídeo do professor Sérgio, em que a ideia dele é a gente fulgurar esse mioma, sem ter a necessidade de ficar tirando. Então ele faz o quê? Em ambiente ambulatorial, ele entra lá com o laser, identifica, esse aqui é um mioma que deve ser aqui um G2 mais ou menos, né? Deve ter aí. Ele entra lá com o laser e cauteriza esse laser. O laser nesse caso ele não funciona igual um cautério mono bipolar que a gente utiliza. Uma grande vantagem que o laser tem é que ele não faz bolhas, então você vê que a imagem dele mantém-se sem formação de bolha. Ele não esquenta, então a paciente não tem um incômodo, como às vezes com a energia mono, principalmente, e às vezes com bipolar, que você fica pisando muito no cautério e esquenta. Então nesse caso aqui, por exemplo, ele na verdade, ele mata, né, o mioma. Ele fulgura, ele extermina o mioma. Vai perguntar, essa é a melhor das opções? É uma ótima opção, não sei se é a melhor. Mas a paciente tolera resolver o problema da paciente, que deve ser o sangramento ou infertilidade,
Técnica maravilhosa, imagem bonitinha, procedimento super curto, tá? O paciente tolerou, bem legal. Então, esse vídeo tá junto com um trabalho que ele apresentou. Quem quiser uma cópia desse trabalho aqui, me manda uma mensagem que eu encaminho, que ele mandou também em PDF, a apresentação que ele mandou pra gente, tá? Então, acho que assim, é uma opção legal de tratamento. Ele é uma pessoa que também difundiu muito a questão da gente soltar o mioma e deixar dentro da cavidade. Você fala, por quê? Porque eu fazendo esse tipo de procedimento, eu consigo tratar paciente em esquema ambulatorial, como a paciente que eu coloquei de ontem. Esse vídeo eu editei, eu fiz ele bem curtinho, coloquei no TikTok, botei no Instagram, mas eu vou deixar ele aqui na questão inteira. O vídeo demorou aqui, estou vendo aqui um pouco mais do que 4 minutos e meio. Então a gente entrou na cavidade, já tinha identificado, entramos de novo para ver, tá? Então acabou, por isso que ficou um pouco mais sujo no começo, aproximamos. E olha lá, ó, mioma aí na parede anterior, um pouco mais deslocado aí para o lado esquerdo da paciente. Então o que a gente faz em primeiro lugar? A gente vai abrir a cápsula, tá? Quem gosta muito de fazer isso ambulatorial? Professor Arias gosta. Ah, mas ele faz como? Mioma pequeno, dá para fazer a retirada ambulatorial. Mioma grande, ele abre a cápsula para o miométrio empurrar esse mioma para fora e no segundo tempo, aí sim, em ambiente cirúrgico, ele resseca. Então o que eu optei aqui? Abri realmente, fui abrir a cápsula, tinha um pouco mais de endométrio. O ideal é a gente fazer isso na primeira fase do ciclo, com a paciente com endométrio fininho, que a gente viu aqui que o endométrio recobriu um pouquinho aqui o miométrio da paciente. E olha lá, ó, você já vai abrindo, vai vendo onde está o mioma. O que você pode fazer? Se você estiver enxergando bem, você pode fazer ao redor do mioma para soltar. Como aqui não estava enxergando bem, primeiro foi identificar onde estava o mioma. Com a tesourinha lá, vai soltando aos pouquinhos. E na hora que a gente abre essa cápsula, ainda mais nesse caso que o mioma é pequeno aqui, tem o que? Um pouco mais aí que eu falei, né? 8 a 10, acho que deve estar na faixa de uns 8 milímetros. Ele já vai sendo empurrado e facilita. E nesse meio tempo, eu tirei o áudio daqui, do vídeo, mas a gente ficou o tempo todo batendo papo com a paciente fazendo piada. Nosso circulante de sala, nossa, não parava de falar do meu lado, falava mais que eu. E a paciente achando o máximo, a paciente dando risada. É importante esse feeling, a gente ter ideia do que está acontecendo. Então, a paciente estava tranquila, a gente perguntava para a paciente, fazia piadinha com ela, e aí, tá tudo bem, moça, não sei o que, ela dava risada. Por quê? Porque não dá para fazer esse tipo de procedimento em qualquer mulher que chega lá e vai fazer. Porque tem mulher que às vezes só de entrar na cavidade já tem desconforto. Tem mulher que a gente nem consegue entrar. Então, para quem reclama e fala, tem para todo mundo. Tem pacientes que conseguem tirar mioma, tem paciente que consegue tirar pólipo, tem paciente que não consegue nem entrar. Mas para a gente saber disso, tem que tentar. E obviamente tem que ter o material adequado, tem que ter a técnica adequada. A equipe dentro da sala foi fundamental, aqui soltando aqui o finalzinho aqui do mioma, ele quase já solto. Isso ajuda demais a gente conseguir a resolver. E esse é um procedimento que durou aqui, que eu falei, 4 minutos e 46, que é o tempo que tem aqui. Vamos falar mais uns 30 segundos que a gente entrou na cavidade antes para ver. Mais 1 minuto depois que a gente fica com a paciente, eu não deixo a paciente sair logo após. Por quê? Deixa a paciente sentada um pouquinho, ela senta e fica mais 2, 3 minutos sentada, vai devagar, porque se ela levantar rápido, pode dar uma hipotensão postural na paciente, a paciente ficar com leve desconforto. Então, é uma situação que a mulher em questão vai, vamos falar, em 1 hora, 1 hora e meia, pela questão burocrática do local, ela resolveu um problema dela, que ela teria que fazer pré-operatório, voltar em consulta, fazer não sei o que lá, internar, hack nas costas, faz não sei o que lá, e agora aqui, faltando um pouquinho aqui da cápsula, deu uma cortadinha e o mioma está praticamente solto na cavidade. E esse é outro ponto também, a gente deixou o mioma solto na cavidade? Deixamos. Patologia com baixíssimo risco de malignidade, patologia que estava causando sangramento para essa paciente, paciente no climatério, estava reclamando de sangramento. Isso aqui provavelmente, esse mioma vai desidratar, ele vai degenerar e uma coliquinha ou outra, isso aqui já sai. Deu aqui um pouquinho maior do que o tamanho do canal cervical, tá? Resto aqui tudo bonitinho, fiquei na dúvida para saber se isso aqui era mais mioma ou era cápsula, era uma cápsula ainda. E a mulher dando risada nesse tempo todo aí, achando o máximo, estava comemorando aí que a gente conseguiu tirar.
Então, cortando aqui no finalzinho, tirando aqui o pedacinho, acabou, resolvido, deixa esse mioma aí, mioma de 8 milímetros, talvez um pouco menos aí, uns 7. Não passava, vou fazer o quê? Vou internar essa mulher para dilatar esse canal? Não precisa, deixa lá. O problema da mulher está resolvido, vai voltar com a gente, vamos reavaliar, ver se ela ficou bem, ver como é que ficou a questão de sintoma e resolvido o problema dela. Acho que assim, esse videozinho aqui ficou legal por alguns motivos. Primeiro, para abrir um pouco mais a ideia do pessoal a respeito da esteroscopia ambulatorial. A grande maioria das pacientes conseguem fazer em ambiente ambulatorial, principalmente aquelas antes da menopausa, as pacientes no menacne, colo mais tranquilo, colo relaxado. Mas isso obviamente precisa com que o colega, né, o profissional, saiba fazer a técnica adequada e tenha o equipamento adequado. Não adianta querer fazer de qualquer coisa, de jeito com força, com equipamento de ótica de 4 milímetros, que não é legal, vai ter mais queixa, tem mais desconforto, aumenta o risco de você ter insucesso no seu procedimento. Então faz bonitinho. Estão aparecendo técnicas novas, vamos abrir um pouquinho a mente, que dá pra gente cada vez mais tratar de maneiras mais simples algumas questões que antes precisava abrir o útero no meio para tirar esse mioma, tirava o útero inteiro da mulher. Isso há, sei lá, 30, 40 anos, a mulher sangrando com um mioma, era esterectomia. E hoje no ambulatório, em pouco mais do que 4 minutos comigo, e um pouco mais do que 3, 4 minutos com o professor Sérgio, o mioma estava fora e resolvido o problema da paciente. Gostou da técnica, achou legal, ficou com dúvida? Manda mensagem, vamos fazer cada vez mais vídeo aí para a gente continuar aprendendo bastante. Agradeço mais uma vez ao professor Sérgio Raimovic por ter cedido a esse vídeo super legal e até a próxima para vocês. Tchau!